Olá, alguns já me conhecem e para os que não me conhecem ainda, me chamo Larissa, sou coordenadora de saúde da mulher daqui do município de Bezerros e vim por meio desse vídeo apresentar para vocês o protocolo assistencial voltado para o atendimento a gestantes, parturientes e puérperas nesse momento de pandemia que estamos vivenciando. Nós sabemos que as gestantes e puérperas fazem parte do grupo de risco justamente por desenvolverem os sintomas graves da doença, né? E para isso, esse protocolo foi montado para nortear as condutas de vocês, profissionais de saúde, quando entrar em contato com esse grupo-alvo. Então, antes de eu começar, eu preciso dizer que esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 13 de maio, e que eu vou pontuar algumas partes relevantes do protocolo e, consequentemente, esclarecer para vocês. Então, para começar, eu preciso dizer que os partos que vão ocorrer na unidade mista São José são aqueles partos em que as parturientes se encontram em período expulsivo e sem sintomas respiratórios. Então, para isso, vai ser sinalizado através da triagem, não só dessa parturiente, mas também do acompanhante. Esse acompanhante deve ser uma pessoa saudável, que não faça parte do grupo de risco, né? Que realmente seja triado e avaliado para livrar esse acompanhante, ter a certeza que ele não está com os sintomas respiratórios, né? E aí, vale ressaltar também que não haverá rodízio de acompanhantes, uma vez esse acompanhante está com a parturiente no momento da admissão, vai até a alta hospitalar junto com essa paciente, tá bem? Não podendo estar andando pelo hospital, nem saindo, depois retornando. A gente vai ter que ter o cuidado e orientar esse acompanhante, tá bem? No momento do parto, se faz necessária realmente aquela equipe essencial para que o parto aconteça, tá? E seguindo toda a paramentação e conduções adequadas nesse momento de pandemia, já realmente disponibilizado pelo CCIH do serviço. A parturiente deve permanecer de máscara no pré-parto e no pós-parto. Ou seja, então no momento do parto, a equipe deve estar rigorosamente paramentada, pois ela não precisa estar de máscara, tá? Não há contraindicação acerca da ligadura tardia do cordão, do contato pela pele, da amamentação. E aí, minha gente, a gente precisa também citar alguns casos que fogem desse que eu citei agora, que é a parturiente em período expulsivo e sem sintomas respiratórios. Então, eu vou trazer alguns casos aqui para esclarecer a vocês como será a condução diante deles, tá? Se a parturiente se encontra no período expulsivo e possui sintomas respiratórios, o que é que a gente vai fazer? Esse parto vai acontecer na unidade, para isso a gente vai ter que ter realmente cuidados redobrados acerca disso, né? Os profissionais de saúde que tiveram o primeiro contato na admissão com essa parturiente, ou seja, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que tiveram o primeiro contato com essa parturiente, são eles que vão acompanhar no momento do parto, tá bem? Essa parturiente deverá ser notificada através do preenchimento da ficha do SINAM e logo após o parto, a Central de Regulação de Leite de Pernambuco deverá ser acionada justamente para referenciar essa puérpera e RN para um serviço realmente de atenção especializada, voltada a essa questão da suspeita, porque ela está com sintomas respiratórios. Então, ela se torna para a gente uma paciente suspeita, tá bem? A referência aqui no estado, nesse momento de pandemia, é o IMIP, e para isso a gente aciona a central de leitos. Outro caso, se a parturiente não se encontra no período expulsivo, mas possui sintomas respiratórios, ou seja, ela está em trabalho de parto, não está no período expulsivo, mas possui sintomas respiratórios. Então, imediatamente essa paciente suspeita será realmente direcionada à sala de pré-parto para fazer a avaliação. A gente precisa saber dilatação, contração, BCF, para poder assim acionar a central de leitos e referenciar essa parturiente, tá? Outro caso, se a gestante não se encontra em trabalho de parto e possui sintomas respiratórios, ou seja,
A partir do momento que for detectado na triagem esses sintomas respiratórios, a gente deve contactar o médico para o médico fazer atendimento na própria triagem. Esse é um item que deve ser realmente, você deve prestar muita atenção, porque a rotina que foi realmente imposta para a unidade mista é que se tiver caso suspeito, ou seja, casos com sintomas respiratórios, esse paciente deverá ser imediatamente referenciado para o hospital campanha, né? Mas nesse caso, com gestante, se ela tiver com sintomas respiratórios, o atendimento médico vai ser garantido. E aí, para isso, a gente garante esse atendimento médico na própria triagem. Ou seja, chama o médico vai fazer o atendimento. Se for sintomas leves, o médico orientar o isolamento social, fazer prescrição de medicamento, ver que não tem realmente a necessidade de referência, encaminha essa paciente para casa, ou seja, isolamento social. Mas se ele vê realmente sintomas graves ou a necessidade de algum exame extra voltado justamente para a suspeita pelo Covid-19, essa gestante deve ser realmente encaminhada para o hospital campanha, tá? Então, mais uma vez, eu ressalto, se essa gestante chegou, não está em trabalho de parto, mas está com sintomas respiratórios, ela deu entrada no serviço por alguma queixa, obstétrica ou não, mas vocês sinalizaram os sintomas respiratórios, vai ser garantido esse atendimento a essa gestante na própria triagem, tá? E o último caso é se a gestante não se encontra em trabalho de parto e não possui sintomas respiratórios, ou seja, segue rotina habitual já instituída na unidade, tá bem? E aí, bora falar um pouquinho sobre a assistência no pós-parto. Vai ser a atenção a essas puérperas no pós-parto imediato, que ou seja, é o período que compreende as primeiras 24 horas, né? Esse binômio, mãe e filho, mais o acompanhante, deve estar em um quarto privativo. Se caso não tiver condição de um quarto privativo, vai para um alojamento conjunto, mas aí tomar todas as precauções já instituídas, né, acerca desse momento vigente da pandemia, como medidas preventivas, a questão da higiene, o distanciamento entre as camas, de ser no mínimo 3 metros, essas medidas precisam ser tomadas. Sobre sobre a amamentação, a gente precisa ter algumas precauções, que são elas. Tanto a mãe como o acompanhante ou o profissional de saúde que for manusear o RN precisa fazer a higienização das mãos antes. No momento da amamentação, a mãe deve estar de máscara e a gente precisa estar atenta. Se essa máscara estiver úmida, ela precisa ser trocada. E a cada amamentação, ela também precisa ser trocada, tá bem? Após e antes o uso da bomba extratora de leite, se caso ela estiver fazendo uso, deve ser rigorosamente desinfectada. Para ofertar esse leite que foi retirado, né, que foi desmamado, no copinho, na xícara, na colher, realmente o acompanhante ou a mãe ou o profissional que vai fazer que vai manusear esse copo, essa xícara, que vai ofertar o leite, deve realmente estar com as medidas de higiene, né? Deve fazer as medidas de higiene. E os profissionais de saúde devem explicar, orientar, motivar a mãe acerca da importância e benefícios da amamentação, tá bem? E aí vem um ponto bem relevante. Eu falei um pouco antes sobre o acompanhante, que esse acompanhante ele vai ser o mesmo desde a admissão até a alta hospitalar. Mas, se caso esse acompanhante não for o pai do RN, o pai do RN vai ter o direito a fazer uma visita rápida, não excedendo 30 minutos, ele estando de máscara, estando com todas as medidas preventivas e vai ser liberado realmente para ter essa visita. Vale ressaltar que é uma visita, ele realmente não vai poder ficar entrando e saindo, fazendo esses contatos com o RN e a puérpera. Porque visitas estão permanentemente proibidas nesse período de pandemia, tá? E para isso a gente precisa da ação do serviço social,
acerca de estar disponibilizando notícias de Apoep do RN para os familiares que precisam, que entrem em contato com o hospital e tudo mais, tá? E aí seguir os cuidados habituais com a puérpera e o recém-nascido, essas medidas realmente que a gente já faz na rotina, né? E a alta hospitalar pode ser concedida com 24 horas, mas para dar essa alta hospitalar, precisamos realmente avaliar cuidadosamente tanto essa puérpera como esse recém-nascido. Então, pontuei alguns realmente fatos importantes, algumas condutas que a gente deve tomar diante desse período. Como a sociedade científica está a todo vapor pesquisando e entendendo cada vez mais sobre esse vírus, as recomendações e notas técnicas sempre são atualizadas. Consequentemente, o protocolo sempre vai ser atualizado e eu sempre vou passar as novas versões para as coordenações responsáveis para estar repassando para vocês, tá bem? Peço que leia atentamente esse protocolo e peço também que qualquer dúvida entre em contato comigo. Para os que não têm o meu contato, eu vou disponibilizar. Se não conseguir falar comigo, fala com o Stephanie, fala com o Sidney, fala com o Alisson. Mas não hajam na dúvida, tá bem? Então, muito obrigada pela atenção e leia o protocolo direitinho, tá? Tchau, tchau.